Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as principais doenças do sistema hematológico. Vamos recapitular aí um pouco sobre o sangue e sua formação. O sangue, ele é um tecido conjuntivo líquido que circula aí pelo sistema vascular sanguíneo. Uma pessoa adulta, ele possui aí aproximadamente 5 litros de sangue circulando pelo corpo. É produzido na medula óssea, também é muito importante. Qual é a composição do sangue? Nós temos duas composições, a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida do sangue é o plasma, tá? Que tem 90% aí aproximadamente de água, glicose, proteínas, sais minerais, oxigênio, gás carbônicos, hormônios e anticorpos. Tudo isso faz parte da parte líquida do sangue, que é o plasma. A parte sólida do sangue são as células, tá? São os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. As plaquetas, gente, ela tem fundamental importância aí no controle do sangramento, tá? Elas agem aí na coagulação sanguínea. As principais funções do sangue são a nutrição, que é a manutenção aí da vida do organismo e o transporte de nutrientes até os tecidos. Temos a respiração, né, que é o transporte aí de oxigênio dos pulmões. Excreção, que levam aí as escórias, né, resultante aí do metabolismo das células. A excreção, ela faz esse trabalho. A proteção, que leva os anticorpos e células de defesa aí para todo o corpo. E temos a regulação, né, que faz aí a distribuição dos hormônios pelo corpo. Bem, qualquer distúrbio hematológico, qualquer doença que o paciente desenvolver, ele vai sentir aí os sintomas que vai ser praticamente os mesmos para todas as afecções, né? Fadiga, fraqueza, tendência à hemorragia, lesão na língua, na gengiva ou na mucosa bucal, dispneia, dores ósseas ou dores nas articulações, febre e erupções aí na pele, né? Esses são alguns dos sintomas de algum distúrbio hematológico que o paciente possa vir a. O que são esses distúrbios? Anemia, né? É um distúrbio bastante frequente. Hemofilia, leucemia e a transfusão de sangue. A transfusão de sangue não vai ser propriamente um distúrbio, mas como diz respeito ao sistema hematológico, eu vou estar explicando para vocês como que se dá aí uma transfusão de sangue. A anemia, ela é a diminuição aí consideravelmente aí do número de hemoglobinas, né, os glóbulos vermelhos. A hemoglobina, ela tem aí a função vital, né, de trazer o oxigênio dos pulmões até os tecidos, né? Então a anemia, ela vai haver aí um déficit nesse número de hemoglobinas. Nós temos dois principais tipos de anemia, que é a anemia ferropriva, né, que é a carência de ferro, e a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é um defeito genético, então o paciente que tem já vai nascer com a anemia falciforme. A anemia ferropriva, ela é o déficit aí no consumo de ferro, né? Porque o ferro, ele é um nutriente essencial aí para o nosso organismo. Então, se você deixa de consumir ferro, você vai desenvolver uma anemia ferropriva. Não só pelo consumo de ferro, também tem outros fatores, que por uma hemorragia, uma perda crônica, né, de sangue, sangramento menstrual frequente também, uso de medicamento como aspirina, câncer, alguns tipos de câncer, principalmente aí no intestino,
A gravidez, ela também, se a gestante ela não ingerir uma quantidade de ferro, a gestante ela vai desenvolver a anemia, né? E outros distúrbios, né? Como a má absorção de ferro, tudo isso vai causar aí a anemia ferropriva. Quais são os principais sintomas? Hipotensão arterial, taquicardia, palpitação, fadiga, sudorese, dor de cabeça, vertigem, diminuição da função mental, palidez na mucosa. Outro sintoma muito importante quando o médico faz aí o exame clínico do paciente é o olho, ele tá um pouco amarelado, né? Então, tudo isso são sintomas da anemia ferropriva. Como que se faz o diagnóstico? Pelo exame clínico, e o médico ele vai pedir aí o exame laboratorial, que é o famoso hemograma completo, para poder estar fechando aí o diagnóstico do paciente. Qual que é o tratamento? O médico ele vai orientar aí o paciente a ingerir alimentos com ferro, e também tem o tratamento farmacológico, que é o sulfato ferroso, né? Em casos mais graves, em casos severos, o médico ele pode também sugerir aí prescrever uma transfusão de sangue, né, com concentrado de plaqueta ou do que ele achar que deve. Mas isso aí só mesmo sobre prescrição médica e em casos absolutamente severos, tá bem? Quais são aí os cuidados de enfermagem para o paciente com anemia? Gente, são vários, né? Mas os mais específicos, testar a presença de sangue nas fezes, tá? No caso do técnico, orientar aí o paciente na importância da ingestão de ferro, de peixe, de legume, de todo alimento que contenha ferro. A anemia falciforme, como eu falei para vocês, ela já vem de um defeito genético, né? Transmitido aí de pai para filho. O sangue, ele tem aí o formato de um disco côncavo, né? Eu coloquei para vocês a gravura na apostila para vocês terem uma noção. Que o sangue, ele é o tecido aí, a formação dele é mais ou menos um disco côncavo. No caso da anemia falciforme, vai ter um defeito genético aí nesse disco, né? Ele não vai ser em forma de disco, vai ser em forma de foice, né? Por isso que chama falciforme, que lembra o formato de foice. E ao longo aí da vida, o paciente ele vai ter algumas complicações por causa dessa má formação das hemácias, né? Porque não é as hemácias que é responsável por levar o oxigênio dos pulmões para o tecido. Então, perdendo aí essa forma discoide, vai se deformar para a forma de foice, né? E não vai circular de maneira adequada pelo corpo. Um paciente com anemia falciforme, a expectativa de vida dele aí é em média 42 a 48 anos, tá? Quais são os principais sintomas da anemia falciforme? Dor nos ossos, viu, gente? Os pacientes, eles relatam que tem muita dor óssea e nas articulações. Icterícia, febre, as mãos e os pés, eles vão ficar inchados, né, com edemas, úlceras nos membros inferiores, obstruções aí nos pequenos vasos por causa da formação, né, que vai ser o formato de foice, então ele vai ter aí, pode causar obstrução aí dos pequenos vasos por causa da sua formação. Esplenomegalia, que é o aumento do baço. Então, tudo isso são sintomas da anemia falciforme.
O diagnóstico, gente, é sempre aí o exame laboratorial. O teste do pezinho, quando feito de forma adequada, também ele diagnostica essa anemia falciforme logo no teste do pezinho. Então, se tratado precocemente, então o paciente ele vai ter uma melhor qualidade de vida, tá? No caso do tratamento, ele tem que ter um acompanhamento aí, esse paciente, por toda a vida, né? Porque são más formações, não tem como fazer a cirurgia ou ter uma medicação para poder corrigir essa má formação. Então, o médico ele tem que estar acompanhando esse paciente por toda a vida, tá? Os cuidados de enfermagem, evitar aí mudanças bruscas de temperatura, é muito importante para o paciente. Analgésicos, né? Administrar analgésicos sobre prescrição médica, porque o paciente ele vai sentir muita dor, né, nas articulações e dor óssea, tá? Observar aí os edemas, né, os inchaços nos membros inferiores e outros cuidados que eu descrevi para vocês aí no material.